Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Soundbite em modo crise política, viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Hoje temos um som da entrevista de Paulo Rangel ao Observador e à Rádio Observador. Vamos ouvir. Claro que, se nos pergunta, gostavam de ter uma maioria absoluta? Claro que gostávamos de ter uma maioria absoluta e até acho que a merecemos, sinceramente, com os resultados que tivemos e, essencialmente, também com o tipo de oposição que quer o Partido Chega, quer o Partido Socialista, aliás, os dois muito coniventes, diga-se de passagem, têm feito. Acho que merecemos. Já se pede maioria absoluta, o PSD merece, a AD merece, diz o ministro Paulo Rangel, dos Negócios Estrangeiros. Está lançada a campanha, ainda de forma meio informal, mas com uma moção de confiança já aprovada no Conselho de Ministros. O caminho é irreversível, teremos eleições a 11 ou a 18 de maio. Helena Pereira, começo por ti hoje e começo por te perguntar se, imagino que esta maioria absoluta na tua visão seja algo altamente impossível, para não dizer outra coisa, se o PSD faz bem partir para esta campanha com este discurso. Sabes, Ruben, o que é que eu acho? Eu acho que o PSD ou Luís Montenegro não quiseram criar esta polémica com a Spuni Viva, mas acho que, passado muito pouco tempo, Luís Montenegro percebeu que este era o pretexto ideal para provocar umas eleições antecipadas, exatamente na linha daquilo que ele tinha dito no discurso da tomada de posse deste governo. Lembras-te? E nós discutimos tanto isso, que era a história de, abertamente, Luís Montenegro queria repetir a façanha de Cavaco em 85, provocar eleições, aproveitar, porque ele também, não foi ele que provocou, sim, a maioria relativa a 85 e depois 87 tentar a maioria absoluta. Ele também não provocou aquela moção, mas aproveitou e bem o pretexto. E mas o cenário de queda do governo desta vez é diferente, não é? Portanto... Espera, mas eu começo a achar que o facto do Luís Montenegro não querer, naquele sábado, quando ele dá a conferência de imprensa e quando ele recusa responder a questões de jornalistas, e o facto de ele ter feito isso de uma maneira diferente daquilo que fez quando foi a história da Casa de Espinho, significa que no fundo ele cria este desfecho. Parece-me que o governo deve ter realmente indicações de que será uma boa altura para eleições. Eu ontem entrevistei o ministro Pedro Reis, o ministro da Economia, com a Renascença. Ele não foi tão longe como Paulo Rangel a pedir a maioria absoluta, mas o guião estava lá, que é que acham que os partidos que vão aprovar a moção de censura vão ser penalizados e que acham que as pessoas não gostam que se interrompam os mandatos dos primeiros ministros. E outra coisa, consideram que não há ilegalidade. O governo põe esta questão do conflito de interesses no plano da legalidade. E então dizem, mas estão a perguntar o quê? Luís Montenegro não fez nada ilegal do ponto de vista jurídico, não há ali, aparentemente, porque a gente sabe como as coisas são. Esta é a lei diz que ele não pode ser gerente e o problema é que ele não era gerente, mas havia um conflito de interesses. A questão não é a lei, é aquilo, não basta ser sério, tem de se parecer também. Sim, mas isso já discutimos aqui noutra ocasião. O que eu estou agora a dizer é, do ponto de vista da estratégia do governo, os passos são todos estes e, portanto... parece-me que o governo está realmente a fazer tudo agora para conseguir construir uma ideia, lá está, de vitimização, para conseguir reforçar, porque percebeu que isto é ingovernável. É ingovernável como está, com o resultado que existe desde o ano passado e não sabemos como é que vai ser nas próximas eleições e, portanto, acho que vão ser das eleições mais bipolarizadas dos últimos tempos, porque já se percebeu que o PSD não vai abrir mão do não é não e, portanto, vai dizer que para que o país seja governado ou governável, as pessoas têm que votarem no PSD e não se podem dividir por mais partidos. E depois Luís Montenegro aposta tudo em ganhar as eleições, em esperar que haja um hecatombe do lado de Pedro Nuno Santos e que ele não seja o próximo líder, e com isso já não haja CPI
à empresa dele na próxima legislatura. Pronto, isto é só a leitura que eu estou a fazer daquilo que é a estratégia do governo. Ana Sá Lopes, leste o programa de gestão de crise do governo, aquela folha que Leitão Amaro deixou escapar no debate da moção de censura, e pergunto-te se é um plano vencedor, ou nem por isso. Não acho que aquele plano em si, acho que é um plano, enfim, de gestão de estragos. Agora o Primeiro-Ministro vai dar entrevistas às 3 televisões, ficámos a saber, sexta-feira, não é? Ou segunda, pode ser sexta ou segunda. Sexta ou segunda, está isso. É assim, eu percebo que Luís Montenegro em muitas situações tentou repetir e tentou mostrar que iria repetir e que queria repetir desde o início da tomada de posse, como a Helena disse, o sonho cavaquista que passou de 1985, ganhou as eleições com 28% e depois passa por uma maioria absoluta através da moção de censura em 87. Montenegro não é Cavaco Silva e Cavaco Silva não tinha uma spin viva às costas. Isso é fundamental. Essa parte eu acho que não é comparável. Acho que tanto Paulo Rangel como Pedro Reis estão a viajar na maionese. Eu percebo que eles não possam ter outro discurso. O Paulo Rangel falar em maioria absoluta faz lembrar, peço imensa desculpa, mas o que eu me recordo, ainda não era jornalista, mas lembro-me das eleições de 1985, quando uns cartazes com a cara de Almeida Santos apareceram nas paredes do país a dizer queremos maioria, queremos 41% para governar, tiveram 20%. Quer dizer, isto, como é que era? 41% para a maioria absoluta? Pá, eu também já não me estou a recordar. Acho que era 41% para governar Portugal, acho que era isso. 41%, sim, era. Portanto, pediam a maioria absoluta e tiveram 20%. Eu, neste caso, não acho que é impossível e improvável imaginar qual vai ser o resultado destas eleições. Não arrisco mesmo quaisquer apostas, a não ser que nos faça essas apostas na véspera das eleições, no fim da campanha. Por enquanto acho muito difícil. Eu acho é que o governo não tinha saída se não avançar para a moção de confiança. Não me parece que perante... não acho que isto tenha sido tanto como poderia ter sido o sumo do Orçamento de Estado, como poderia ter sido outra. Aí discordo um bocadinho da Helena. Há quem ache que o PSD quer eleições porque tem sondagens internas que os dá que dá ao partido, a AD, em vantagem muito razoável já, ao contrário das que têm vindo a público, que dão empates técnicos, relativamente ao PS. Mas essas sondagens ainda não foram feitas com este caso em cima. Eu não sei o que é que as pessoas pensam deste caso. Parece-me que este caso é um caso que tem a ver com o Primeiro-Ministro e a idoneidade do Primeiro-Ministro e a vida privada do Primeiro-Ministro, não é tanto o partido, que eu acho que isto pode não correr bem. E não me parece que fosse mais estratégia, acho que foi a única saída possível para... Ou seja, se isto acontecesse, se o PSD não provocasse eleições agora, a crise... Porque, quer dizer, estamos a falar que até o próprio PS admitiu uma moção de censura. O PS não só avançou para a Comissão Parlamentar de Inquérito e ver um Primeiro-Ministro, nomeadamente a sua vida pessoal, escrutinada numa Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma coisa nova. Nem com Sócrates e com as dúvidas que havia relativamente a Sócrates isso aconteceu algum dia, mas o PS também dizia que não excluía a moção de censura. Portanto, agora também dá-me vontade de rir quando alguns socialistas, estive a ouvir Alexandre Leitão e Pedro Delgado Alves, e suponho que deve ser o discurso de Pedro Nuno Santos também, estão a bater furiosamente no governo por ter provocado a crise política. A crise política foi provocada pelos dois, porque havia uma situação de pântano absoluto. O próprio... Ok, está bem. Montenegro podia ter explicado mais cedo, nomeadamente, e não respondeu a perguntas que foram feitas pelos partidos. É verdade. Mas eu acho que... Vai responder hoje, a princípio, não é? Segundo aquele guião. É hoje ou amanhã. É hoje ou amanhã. Olha, não me parece... Eu acho que, em termos estratégicos, é melhor eleições agora para o PSD e para a AD do que daqui a 6 meses. Agora, eu acho que eles não desejaram isto. Não foi uma... Ou seja...
isto não é bem a moção de censura que foi aprovada contra Cavaco Silva e que levou à dissolução. O governo de Cavaco Silva estava a ter grande adesão junto das pessoas e nós o que temos visto até agora é o governo de Montenegro a ter tanta adesão como o PS, o que é estranho porque o PS teve 8 anos no governo. Isto pelas sondagens que até agora, embora a imagem de Montenegro estivesse bastante melhor que a de Pedro Nuno Santos, mas agora vamos ver como é que estará. Eu estou a aguardar com muita curiosidade as próximas sondagens. Eu acho é que esta crise política faz daqui a 4 dias, um ano, quando nas eleições do ano passado o resultado foi o que nós temos hoje em dia, ou seja, um cenário totalmente ingovernável que fazia antever que a crise política mais dia menos dias chegasse, e assim chegou, como fomos falando ao longo do ano inteiro de Soundbites. Mas eu acho que o Chega está a passar por o pior momento que já existiu e, portanto, eu não sei se isso não fará com que o PSD ache que agora era o bom momento para conseguir ir retirar votos àquele setor, estás a perceber? Há teorias que o Chega está em perda e aliás, tudo o que se passou desde militantes com responsabilidades políticas da Assembleia Municipal acusados de abuso de prostituição infantil até à questão patética do roubo das malas, portanto, percebemos que há ali muita gente criminosa dentro daquele partido. Agora, a verdade é que eu não sei até que ponto Ventura, que tem andado a fazer discursos bastante razoáveis do ponto de vista dele nesta crise, se Ventura não pode, que já está com aquela história, Montenegro é o Sócrates do PS, já arranjou 2 ou 3 slogans, e não sei se até que ponto é que as pessoas não podem esquecer a bandidagem que existe dentro do Chega e focarem-se na capacidade do líder. É engraçado, nunca houve eleições onde eu estivesse tão... Eu acho que isto é tudo imprevisível, mas eu que pensava que numas eleições seguintes, naquela sequência, me imagino, ao chumbo do orçamento, que o PSD e a AD poderiam conseguir ir buscar votos ao Chega e se calhar também alguns ao PS, neste momento acho que está tudo, é tudo imprevisível. Vamos esperar pelas sondagens. Eu só estou à espera, depois desta declaração de Paulo Rangel, que o próximo escalar de declarações vai ser Luís Montenegro a dizer que não governa se não for com a maioria absoluta. Tipo Miguel Albuquerque, não acredito, que depois voltou atrás. Mas vais ver. Vais ver. Não acredito. Depois ele vai dizer para isso que dava não governar. O Cavaco podia dizer isso. Era um tempo em que o país tinha 2 partidos grandes. Com a rapidez, Ana, com a rapidez com que isto vai, percebes? Temos 2 meses para esse momento ainda acontecer. Isto tem sido vamos ver. Grande. Isto aqui não é muito bom para o nosso stress. Vamos esperar também pelas palavras do Primeiro-Ministro nessas entrevistas prometidas às 3 televisões. Exato. Gostei muito de ver que Leitão Amaro faz apontamentozinhos num papel. É que hoje em dia há muita gente que já só faz no telemóvel. Eu gosto aqui à antiga. É giro. Viva o papel. Fica registado. Um beijinho e até amanhã. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.